Olá, pessoal. Essa é mais uma daquelas aulas onde a gente vai implementar um leitor de JSON. Tô ficando velho, né? Mas agora a abordagem que eu vou adotar é bastante diferente das outras, né? Por enquanto, nossa estratégia era criar código Python para ler um formato de arquivos. No caso, o JSON. JSON eu escolhi só porque é um exemplo simples e interessante. Não é nem trivial, nem complicado demais. E essa abordagem tem um certo limite, né? Na verdade, o Python não é uma linguagem criada para expressar esse tipo de regras de sintaxe. E a gente começou a ver alguns problemas já na abordagem dos parsers combinators, né? Vou dar acho que a principal coisa que me incomoda aqui é essa gambiarra com o operador NOF, né? O que acontece aqui? Eu criei essa lista e depois estendi a lista de opções para value. Isso não é ideal, talvez fosse mais interessante colocar essas regras aqui, né? Tirar a operação NOF, tratar como um operador que a gente definiu no, na biblioteca de parser combinators, né, o operador de OR definido através do pipe. Mas tem um problema aqui que é um pouco incontornável no Python, que é o seguinte: o value ele é definido a partir de vários filhos, né, várias sub-regras, mas algumas dessas sub-regras dependem de value. Por exemplo, a regra para array depende de que exista uma regra para value. Então não tem como ordenar esse código de uma maneira que o Python consiga processar essa gramática. Porque se eu colocar o value abaixo de array, é, ele apita aqui em cima, ele apita, né, durante a definição de value. Se eu colocar acima de array, ele apita aqui, porque array e objeto ainda não foram definidos. Então não tem muita saída aqui. Tá? E o que eu vou fazer então é o seguinte: eu vou discutir uma sintaxe, né, um outro modo declarativo, na verdade, talvez até mais declarativo do que esse, para expressar essas regras usando uma linguagem diferente de Python, na verdade, uma notação conhecida como BNF, ou Backus-Naur Form, e eu vou utilizar uma biblioteca chamada Lark, tá, que ela pode ser instalada pelo comando pip install Lark Parser. Lembra do parser, tá? Existe uma outra biblioteca chamada Lark, que não é a que a gente está interessado, então quem não instalou, lembre do nome completo. E ela implementa uma versão, uma variante dessa notação de Backus-Naur. Na verdade, uma variante, comumente a gente se refere à variante estendida de Backus-Naur. Eu já explico o que é a variante estendida, o que é a não estendida, enfim. Mas a nossa ideia aqui é o seguinte: vou abandonar o Python, a gente vai utilizar uma outra sublinguagem, como pode ser como uma string, no nosso código, e eu quero expressar a mesma gramática, que é essa aqui, mas agora nessa nova sintaxe. Tá? Então eu vou apagar tudo que está aqui para cima, depois eu adapto loads para ver o que acontece, e eu vou manter os meus testes aqui, para verificar, né, se essa nova implementação funciona. Então vamos começar com a gramática de Backus-Naur. Que tipo de filosofia é essa, né? Que tipo de abordagem é essa? É, a ideia principal nesse tipo de declaração de gramática é pensar que as linguagens são produzidas escolhendo várias regras gramaticais que podem aparecer ou como uma sequência de regras ou como alternativas. Eu vou dar um exemplo um pouco mais concreto aqui. Então, vamos pegar essa regra para value. Aqui eu estou falando que value pode ser ou uma regra que cria a string true, ou a regra que cria a string false, ou null, ou um número, ou uma string, ou um array, ou um object. A sintaxe de Backus-Naur, isso aqui está quase correto. Eu só vou trocar o igual por dois pontos, é só, enfim, o símbolo que normalmente é utilizado. Mas pense nesses dois pontos como sendo um igual, né? Eu estou definindo a regra de value. Então, para eu produzir um value, na verdade, eu tenho que produzir uma dessas sete sub-regras, né? Eu tenho que executar uma dessas 7 opções. Eu vou utilizar essa indentação só porque ela é um pouco mais comum, pelo menos quando a gente vai expressar gramáticas, né? Ela tende a ficar um pouco mais legível, apesar de gastar mais espaço. Então, vou reformatar o meu código assim. Então, eu estou falando aqui o seguinte: como que começa a minha gramática? Eu até posso falar explicitamente. Como que eu começo a analisar um documento JSON? Um documento JSON é constituído por um valor. E o que é um valor? Um valor pode ser uma regra para true, false, null, number, array. E aqui embaixo eu preciso definir essas regras.
Tá, vamos começar com as fáceis, essas três aqui, true, false e null. Né, são regras literais e no caso do LARC, ou na notação de Backus-Naur, eu posso expressar uma ocorrência literal de uma substring da seguinte maneira, é só colocar lá entre aspas. Tá, e aqui na gramática, eu ainda não estou preocupado como que chama, em converter esse valor, né, o que está associado a essa regra, a um valor Python específico. Isso vai ser uma segunda etapa, tá? Então, isso já é uma mudança na nossa filosofia. A gente vai dividir a tarefa de análise entre uma etapa que somente identifica a estrutura do código ou do documento JSON e uma segunda etapa que reescreve isso de uma maneira mais amigável, no caso do JSON, que reescreve isso como como que chama? Um objeto Python formado por listas, dicionários, números, strings, etc. Tá? Então, a regra para criar true, né, a regra para esperar um true literal, eu posso escrever assim, certo? Também posso simplificar um pouquinho, e não preciso nem declarar essas regras, eu posso colocar diretamente nas opções, né, que um value pode ser um true literal, um false literal ou um null literal. E apagar essas três regras aqui, que elas são redundantes. Enfim, e um número e uma string. Não sei ainda. E eu vou fazer um truque, que é o seguinte. Eu vou usar uma notação diferente. Vou escrever number em letras maiúsculas e strings em letras maiúsculas. Isso é uma sintaxe para sinalizar que number e strings são palavras que têm uma regra específica de formação, que a gente precisa definir, mas eu vou fazer isso já já. Na verdade, eu vou fazer uma pequena trapaça, vocês vão ver. E aqui já é importante sinalizar um conceito comum nesse tipo de gramática. Né? Eu tenho dois tipos de regra. Uma regra, como essa, start, value, são regras que a gente chama de regras não terminais. Por que não terminais? Porque para resolver essa regra numa string concreta, né, para eu conseguir sair de value para uma string de JSON, de fato, eu preciso expandir a regra value em alguma das outras alternativas aqui. Essa regra para true, por exemplo, é um que a gente chama de um símbolo terminal, porque aqui não tem mais nada para expandir. Né? O que essa regra está dizendo é que eu tenho uma string literalmente escrita true, T-R-U-E, certo? Eu também vou apelar, vou dizer que existe uma regra para number e uma regra para string, são regras não terminais, mas um pouco mais complicadas, que elas não correspondem a strings de fixas, né? Elas são regras para formações dessas strings. Por exemplo, um número, eu poderia pensar que é uma sequência de dígitos e que de alguma maneira o Lark sabe identificar esses padrões, tá? O Lark consegue fazer isso, e aqui está a minha pequena trapaça. Eu vou importar esses padrões do Lark, tá? Então, vamos lá. O Lark tem uma sintaxe que faz isso. Import common.escapedString. E essa setinha está falando para renomear esse símbolo common.escapedString para string. E assim eu coloco aqui na minha regra para valor. E common.signedNumber para number. Tá, essas regras, o Lark tem algumas regras já pré-definidas, né? Por exemplo, para identificar números com sinais. Escaped strings é pensando que a sua string pode possuir um caractere de escape, né? Por exemplo, aspas duplas, para escapar, né, a string, né? Para que eu possa, por exemplo, criar um texto, representar um texto que contém aspas. Essas regras são criadas no Lark, elas não correspondem exatamente às regras corretas para strings e números em JSON, mas isso a gente vai ver um pouco mais adiante no curso, como que monta essas regras, né? Como que define esses padrões que por enquanto eu só estou importando. Tá? Eu vou importar, vou continuar aqui, desculpa. Então a gente tem essas regras, agora eu preciso declarar as regras para array e object. Eu posso tirar o underscore, não tem problema colidir com o nome object, porque a gente não está mais em Python. Então vamos continuar, eu vou reaproveitar essa regra. Array vai ser algo desse tipo. Eu leio um abrir colchetes, seguido de vários elementos e fecho abrir colchetes. Vamos apagar isso aqui. E essa é a sintaxe do Lark. Eu simplesmente, se eu quiser expressar uma regra que
que consiste no encadeamento de vários elementos, né, que contém várias sub-regras em sequência, uma concatenação dessas regras, basta colocar uma seguida da outra. Então, isso aqui está falando para a gente ler, abrir colchetes, depois ler vários elementos e depois ler fechar colchetes, certo? Colocar essa regra para elementos aqui embaixo. E no nosso código com parser combinators, eu criei a função sepby. Essa função não existe aqui, não existe um operador de sepby ou de separado por vírgula. A gente precisa criar isso explicitamente, tá? E como que faz isso? Eu vou criar uma regra para elementos um pouquinho diferente do que a gente tinha feito antes, tá? Então, vamos começar aqui. Value. Eu posso falar assim, elementos pode ser um value, mas também pode ser um value com vírgula mais outro value, né? Seria uma lista com 2 elementos. E eu poderia tentar continuar com esse padrão, né? Mas é lógico que essa regra não vai nos levar muito longe, né? Eu teria que parar em algum ponto e esse ponto, né, não dá para eu escrever as infinitas possibilidades de uma lista infinitamente grande de elementos. Então eu tenho que ser um pouquinho mais esperto, né? Ao invés de fazer isso, vamos fazer o seguinte. Tá, elementos pode ser um value. Vou apagar essa terceira aqui. Ele também pode ser um value, vírgula, seguido de outro value. Mas se a gente trocar aqui values, vírgula, com mais outros elementos, isso funciona. Porque pensa aqui comigo. Se eu quiser 2 valores, ele vai primeiro ativar essa segunda regra, value, vírgula, elementos. Certo? Agora sobrou, eu quero casar esse elementos com um único valor. Mas isso funciona porque eu tenho a primeira regra. Então, para qualquer número de elementos, imagina que fosse uma lista do tipo A, B, C, D. E cada letra fosse um valor. Então, ele primeiro decomporia dessa maneira. A é um valor e B, C, D seria elements. Tá? Então, vou colocar aqui entre parênteses. Que ele abriu isso. Tá? E continuando aqui na análise do BCD. Esse BCD é um elements porque eu posso decompor como um value B, seguido de alguns elementos C e D. Né? E continuando assim por diante, eu consigo expressar uma lista de qualquer número de elementos. Tá? Sagaz, interessante isso. Tem um probleminha com a nossa definição, que é o seguinte. Ela exige listas de pelo menos um elemento. Não posso colocar uma lista vazia, porque o elemento pode ser um value ou vários values separados por vírgulas. Eu não consigo expressar nenhum elemento aqui. Felizmente existe um operador que faz isso, chamado interrogação, operador de opcional. Essa interrogação aqui está falando o seguinte, elements é opcional na regra, ele pode aparecer ou não. Então essa regra aqui vai ser bem sucedida se eu conseguir identificar vários elementos dentro, ou se eu não conseguir identificar nada, se eu tiver simplesmente colchetes, abre colchetes, seguido de fecha colchetes. Eu posso usar a mesma lógica para objects. Então, vamos tirar esse dict aqui, não é uma preocupação para agora. Né? Object é formado por vários pares. Já vou adiantar a interrogação aqui e vou repetir mais ou menos esse padrão para par agora. Tá? Lembrando que no BNF a gente usa 2 pontos e não igual para declarar as regras. Eu vou alinhar aqui só por uma questão de toque. Então não tem join, eu quero uma string, que no caso é um símbolo terminal, então eu vou representar com letras maiúsculas. String, 2 pontos, value. Isso é um par. E uma série de pares é o quê? Vai ser algo bem parecido com essa regra, trocando value por pair. Então uma série de pares é um par. Ou par, vírgula, pairs. Tá? Então essas são as regras do JSON. Como que eu uso essa declaração? Eu declarei um arquivo, eu estou prometendo para vocês que esse é o formato que o Lark entende. Como que eu uso isso? Como que eu uso essa string? Salvar numa variável, chamar essa variável de grammar, é uma gramática. Eu vou também fazer o seguinte, colocar um Rzinho na string, explicar o que significa para vocês. Tá, o Rzinho no início de uma string, qualquer string Python aceita isso. Pode ser string de 3 aspas, ou string de uma aspas simples, enfim. O Rzinho desabilita as sequências de escape. Então, por exemplo, uma string tradicional, se você digitar /n,
ele interpreta como uma quebra de linha, não interpreta como uma barra seguida de um N. Nas strings, esse R vem de raw, string crua. As strings cruas desabilitam o escape, então barra N é interpretado literalmente como uma barra seguida de um N. Isso em algumas situações é bom, porque se você quer representar dentro do seu texto várias coisas que aparecem, em que essa sequência de escape aparecem com frequência, né? Se o seu próprio texto contiver vários barra seguidos de N's, depois barras seguidas de T, coisas desse gênero, é interessante utilizar um raw string para não precisar escapar duas vezes as barras. Tá? E aqui é uma boa prática, porque já essas sequências de escape vão ficar cada vez mais comuns. Como que eu importo isso? Como que eu utilizo isso? O Lark possui uma classe chamada Lark, que eu passo uma gramática, uma string de gramática. Tá? Tem essas várias outras opções que eu não estou interessado. E ele vai ler essas regras e criar um parser. Né? Um objeto que consegue analisar uma string de código JSON, no caso. E como que eu utilizo isso? Vamos ver o que o meu parser faz. Tem vários métodos aqui. Um deles, que parece promissor, chama parse. Abrindo aqui, ele dá até o help, né? Parse de um texto, ele vai retornar uma árvore. Vamos ver o que essa árvore faz. Tá? Eu também posso especificar o símbolo de start, símbolo inicial. Por padrão, o Lark vai utilizar a regra chamada start como a regra que ele vai começar a analisar. Então, ele vai tentar decompor tudo como se fosse um start. Então, qualquer string que eu passar, ele vai tentar interpretar como se fosse uma regra do tipo start, que de cara transfere a responsabilidade para value, que transfere a responsabilidade para uma dessas 7 opções. Né? Ele vai testar, digo que vai testar 7, mas enfim, ele vai testar a sua string para ver quais dessas são válidas ou possíveis e continuar com as strings válidas. E assim por diante até terminar a análise do seu texto. Então vamos ver, parser.parseText. Aqui vai ser uma árvore. Eu vou retornar essa árvore para ver o que acontece, como que aparece no terminal e tal. E aqui ele está reclamando que o tipo está errado, é isso? Ele está reclamando que eu poderia dar return aqui imediatamente. Enfim. Alguma coisa aconteceu, não deu nenhum erro, mas eu tenho um monte de árvores aqui, talvez um pouco ilegíveis. As primeiras nem tanto, né? Tree, start, value. Eu vou mostrar para vocês uma técnica para melhorar a legibilidade e a gente entender melhor esses códigos. Tá? Então, eu posso retornar tree.pretty. Esse pretty é uma função, um método das árvores. Ele mostra aqui que ele não está mostrando o help por algum motivo, mas que representa as árvores, converte a árvore para uma string com uma representação amigável. Vamos rodar aqui para vocês verem. E essa é a representação amigável. Pelo menos as primeiras são mais amigáveis, as segundas são bastante esquisitas. As últimas aqui são bastante esquisitas, mas eu tenho aqui, no primeiro caso, loads true, eu tenho start, value, e não fala nada. Né? Depois start, value... Tá, aparentemente eu estou perdendo informação. Essas 3 árvores estão iguais. A árvore que tem o número 42 é um pouco mais promissora. Ela fala que tem um value 42, assim como a árvore do Hello World. E a nossa, como que chama? Nosso array cria esse tipo de árvore esquisitíssima. Tá, notem aqui, essa é uma representação interessante, uma maneira interessante de representar uma árvore através da indentação. Então aqui eu estou falando que eu tenho o nó raiz start com único filho, value Hello World. E esse Hello World, na verdade, é uma folha da árvore. Né? Que são as folhas. E essas árvores geradas aqui são árvores estranhas, porque elas não ramificam propriamente. Né? Elas não ramificam, elas basicamente só contêm um filho. Cada nó tem um filho. Alguns têm umas folhas saindo, mas enfim. Não é uma árvore muito típica. A gente vai agora melhorar. Isso aqui já consegue identificar o JSON, mas ele ainda representa o JSON de uma forma ineficiente ou esquisita, pelo menos, né? Como essas árvores bastante aninhadas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu quero tirar esse aninhamento todo. Eu quero, por exemplo, que uma árvore de array, ou element, sei lá, coloque todos os elementos na mesma hierarquia, pensando, né, para facilidade de uso disso no futuro. Quando eu quiser converter isso para uma lista Python, é muito mais conveniente que todos os filhos do nó array estejam na mesma hierarquia do que
essa representação estranha, onde eu tenho sempre um valor e né, a cauda da lista seguindo adiante como se fosse um segundo filho. Enfim, como que faz isso no Lark? Eu mostrei para vocês o operador de interrogação. Esse operador de interrogação é um dos operadores estendidos do Lark. Eu mencionei para vocês que essa é uma sintaxe EBNF, ou forma estendida de Backus-Naur. Forma estendida de Backus-Naur. E esse estendida é justamente estendida por alguns operadores que fazem algumas operações adicionais que não estavam presentes na forma de Backus-Naur tradicional. Tá? Na forma de Backus-Naur tradicional não tem interrogação. Isso não é uma limitação necessariamente, porque é possível representar essa operação de opcional na forma de Backus-Naur tradicional. Né? Basta criar uma regra que não produz nada. Quer ver? Eu vou só mostrar isso aqui. Elementos opcionais. O que são elementos opcionais? Eu posso não ter nada, ou eu posso ter elements. Tá? Esse é um jeito de representar esse operador opcional com as regras simples de Backus-Naur. A notação de Backus-Naur permite somente essas duas operações, ou alternativas, usando o operador pipe, né, essa barra vertical, ou concatenação, que é quando a gente coloca uma regra depois da outra, né, para lembrar que isso representa a concatenação de várias regras na linguagem. O Lark entende isso, tá vendo? E as nossas árvores ficam ainda piores, porque eu coloco esse opt elements com elements, enfim, não tá bonito. Tá? Então, esses operadores estendidos ajudam a facilitar a escrita das gramáticas e a criar árvores mais simples. Então, eu vou voltar com elements e, na verdade, eu vou apresentar um outro operador estendido, que é o operador de repetição. Esses são basicamente os dois operadores principais nessa extensão da sintaxe de Backus-Naur. E o operador como que chama? De repetição é o seguinte: eu posso agrupar elementos com parênteses, tá? Isso também era possível na Backus-Naur, e aplicar um operador aqui. O operador de repetição é representado por um asterisco. Tá? Notem aqui o seguinte, tem um certo padrão, que essas operações estendidas, elas normalmente são representadas por operadores que aparecem depois das regras. Né? Então, essa interrogação está falando que a regra que está logo antes dela, que é elements, é opcional. Esse asterisco está falando que a regra que está logo antes dele, que essa concatenação de vírgula com elements, ela pode aparecer 0 ou mais vezes. Tá? Então, o asterisco ele representa 0 ou mais repetições. Eu também posso pensar na interrogação como sendo uma maneira de representar 0 ou uma repetição. Né? Isso é a mesma coisa que dizer que elements é opcional. Pode aparecer 0 ou uma vez. Fazer a mesma transformação aqui. Né? Eu posso apagar a regra de pair. E converter isso aqui para uma série de repetições de pairs. Vamos rodar e ver o que acontece. Acho que eu não salvei. Desculpa. Eu fiz um erro aqui, gente. Não é value seguido de elements, né? Eu vou repetir várias vezes value. E a mesma coisa aqui, par. Né? Então, o conjunto de elementos é um valor seguido de várias repetições, 0 ou mais repetições de vírgula com valor. Agora acho que as coisas vão funcionar direito. Vamos rodar aqui. Tá, deixa eu limpar e rodar do zero. Agora ficou mais bonitinho. Né? Vamos comparar esses resultados com os exemplos que geraram eles. Então, esse último aqui é um dicionário. Né? Então, ele está falando que tem um objeto, que tem vários pares. Na verdade, ele só tem um par, e nesse par tem uma chave answer. Né? Tem dois filhos, answer e value. E value é um array que tem vários elementos, enfim. Está melhor que antes. Já essa regra aqui está mostrando um array com vários elementos que são valores, que tem um array, enfim. Também está melhor do que antes, ela não está criando esse alinhamento esquisito. Os filhos de um mesmo array estão todos no mesmo nível hierárquico aqui. Mas ainda tem problemas. Primeiro, porque true, false, esses valores literais, ele representa como um value, sem nenhuma especificação a mais. Eu não consigo distinguir entre um valor que é um true, um false ou um null, por exemplo. Tá? E por que não?
Aqui o Lark faz uma coisa, ele usa uma convenção que normalmente facilita muito a nossa vida, mas nesse caso está atrapalhando, que ele omite todas as strings que aparecem de forma literal na gramática, ele omite do resultado final na hora de montar a árvore. Né? Ele apaga esses filhos. Tá? Normalmente a gente criaria esses filhos, né? Um filho falando tem um valor e colocaria true, a string true, como o conteúdo daquela folha da árvore. O Lark apaga todos os, como que chama? Todos esses nós né, que são produzidos a partir de strings literais. Por isso também que ele não mostra o abrir colchetes, fechar colchetes, a vírgula, como filhos daquelas árvores. Né? Isso às vezes é bom e às vezes é ruim. Normalmente é bom, porque se ele, por exemplo, incluísse todos os filhos, inclusive essas strings literais, por exemplo, na minha árvore que representa um array, por exemplo, ele colocaria aqui primeiro um abrir colchetes, um vale, depois uma vírgula, outro vale, uma vírgula, outro vale. Eu teria um monte de filhos inúteis. Na verdade, não existe nenhuma informação útil saber que existem vírgulas entre os vales. É óbvio que existe vírgula, porque se não existisse vírgula, não seria um documento JSON válido. Então, essa informação da vírgula na árvore, ou do abrir colchetes, coisas assim, não acrescenta nada. Tá? Então, Lark descarta isso por padrão. Mas, em algumas situações como essas aqui, true, false, null, é um problema porque eu perco a informação desses elementos representados por strings literais. Mas tem uma solução, que é o seguinte, eu vou usar essa setinha no Lark, ela tem a conotação de renomear a regra. Então eu vou tratar o true como um value, mas eu vou renomear e associar um nome diferente para essa regra. Não vai ser mais value, vai ser true. Mesma coisa para false, eu vou chamar essa regra de false. Isso a setinha não modifica nada na identificação da linguagem, mas ela modifica a maneira como o Lark monta a árvore final. Tá? Então, nesse caso, sempre que eu passar por essa regra, ele vai renomear o nó que gerou isso para um nó do tipo true e não um nó do tipo value. Certo? Mesma coisa para false e null. Tá? E agora eu consigo distinguir esses valores de uma maneira muito mais simples. Legal. Ainda tem trabalho para fazer, porque essa árvore tem alguns nós que diria que não estão sobrando aqui. Tá? Por exemplo, todo array vai ter um conjunto de elementos. Não tem por que repetir. Eu não queria... Né, esse nó de elements, que é um filho que todo array tem, é meio inútil. Tá? Então, tem duas opções aqui. Eu posso simplesmente copiar a declaração da regra aqui e colocar tudo isso entre parênteses com uma interrogação para falar que ela é opcional. Tá? Então, isso aqui vai tirar esse nó de elements, que é um nó que está meio sobrando aqui. Tá? Então, agora o nosso array já contém os filhos diretamente. Ele não tem um filho elements que contém os elementos do array. Tá mais fácil de trabalhar. Posso fazer a mesma coisa aqui para pairs. Então, vou falar que um pair é isso e pairs. Vamos substituir a regra aqui. Tá? Agora o meu object não vai ter mais esse pairs. Tá, legal. O object ficou com um pair, que tem dois filhos. Mas ainda tem alguns valores um pouco inúteis. Né? Por exemplo, esses values que aparecem aqui não são muito úteis. Como que chama? Eu não ganho nada em saber que dentro do par eu tenho, né, a chave, o valor, que esse value é um value que tem um array dentro. Essa regra de value também está sobrando. Eu poderia eliminar sem perder nenhuma informação sobre a estrutura do nosso documento. Para isso, o Lark possui uma sintaxe específica, e assim como esse start também, desculpa. Ele não acrescenta nenhuma informação. Todo documento começa com start. Se ele aparece em todos os documentos, sempre no mesmo lugar, ele é inútil. Posso simplesmente omitir e pensar que isso é implícito. O Lark tem uma sintaxe especial para isso, para eliminar esses nós simples que contêm um único filho. Então, por exemplo, value contém um único filho array. Eu posso sinalizar para o Lark o seguinte: se você encontrar essa situação com value, onde o value só possui um único filho, elimine o value e substitui o value pelo conteúdo desse filho, ou seja, nesse caso aqui, o array. Como que a gente faz isso no Lark? Basta eu começar o nome da regra com uma interrogação. Tá? Então, no caso se eu escrever interrogação value, o Lark vai omitir esses nós de value sempre que os filhos do lado direito só contiverem um único nó. Então, rodando aqui, agora ficou bem mais simples. Tem um start com array, true, false, null, ficando bom.
Mesma coisa eu posso argumentar para start. Né? Não tem nenhuma utilidade criar esse nó aqui. Vou colocar a interrogação, alinhar aqui para efeitos de toque e temos aqui a gramática do JSON escrita de maneira bem compacta e eu acho que bastante legível também. Tá? Ela consegue... Eita. Tá, ele deu um errinho aqui que é o seguinte. Essas três primeiras... aliás, quatro primeiros exemplos, sim, com Hello World também. Eles não produzem árvores, eles já produzem diretamente uma folha. Ele pode pensar assim, ele produz uma árvore start com uma única folha como argumento. Tá? E as folhas, que são representadas por esse objeto chamado token, não possuem o método pretty. Então eu vou fazer o seguinte aqui. If, se existir o atributo, resattr, tree. Tá? Então se o objeto for uma árvore, eu retorno a árvore. Caso contrário, eu retorno árvore.pretty, né? Caso contrário, eu retorno a árvore. Vamos lá. Ah, bacana. Agora está mostrando tudo bonitinho. E eu tenho um parser de JSON que ainda não é ideal, não é um leitor de JSON, porque ele não tá. Ele é um leitor de JSON, ele reconhece documentos JSON, mas tem um problema sério aqui, que ele não retorna objetos Python correspondentes ao documento JSON. Ele retorna essas árvores do Lark, que são coisas especializadas, enfim, que o usuário Python padrão não está acostumado e, na verdade, são muito piores de trabalhar do que uma lista ou um object. Então, eu preciso transformar essas árvores nos objetos Python correspondentes. E aí entra a segunda etapa da nossa jornada pelo Lark, que são os transformadores. O que são os transformadores? São classes que são responsáveis por andar ao longo dessa árvore, transformando cada nó da árvore por alguma regra específica. Vou mostrar de maneira mais concreta como que isso funciona. Então a gente já sabe criar as árvores, que é o que está aqui, mas eu quero agora converter essas árvores, né, sair do formato do Lark e converter para um formato mais útil, né? Por exemplo, converter esse 42 para um número. Aqui ele estava falando em tokens, então esse 42, true, false, null, não devem ser valores, os valores correspondentes em Python, né? São esses tais de tokens, e esses tokens, na verdade, são objetos que representam os símbolos terminais que eu falei para vocês, né? Que podem ser strings cruas ou podem ser alguns padrões. Por enquanto a gente está usando só esses padrões específicos que o Lark define, mas no futuro a gente vai aprender a criar os nossos próprios padrões. Então vamos lá, vamos para o transformer. Eu crio uma classe transformadora, chamada de JSON transformer, herdando da Lark.transformer. Aí como que o transformer funciona? Eu vou usá-lo aqui. Por enquanto, esse meu transformer vazio não faz nada, mas eu só vou mostrar como que usa o transformer. Vou criar um transformer aqui. Opa. Certo? Ele possui um método chamado transform, que você passa a árvore e ele retorna a árvore transformada. Um transformer vazio como esse aqui não faz nada. Ele lê a árvore original e retorna uma cópia idêntica. A gente não implementou nenhuma regra. Tá, isso funcionaria se tivesse um... Eu vou descomentar esse cara daqui para que ele sempre retorne uma árvore. Certo? Então esse meu transformer aqui não faz nada, porque eu não declarei nenhuma regra. E a ideia aqui é o seguinte, cada método que eu declarar aqui precisa ser associado a alguma regra e ele vai ser executado quando aparecer alguma instância daquela regra. Então vamos começar com as mais simples, por exemplo, false, null. Como que ele vai processar um nó do tipo null? Para fazer isso eu tenho que criar uma função chamada null. O self sempre aparece como primeiro argumento. Talvez apareçam mais argumentos aqui, mas na verdade não vai aparecer. Eu já explico os argumentos. No caso do null, eu quero converter o null para um valor nome do Python. Vamos ver aqui. Não, desculpa, ele pede um argumento. Ele pede um argumento aqui, desculpa, que são os filhos daquele nó. Né? Então a regra true não possui nenhum filho porque ela está vazia. Vou imprimir aqui children. Vou imprimir de um jeito melhor aqui. No children. Tá, ele está passando uma lista vazia de filhos. Mas em algumas outras regras,
podem aparecer outros filhos, tá? Então, o null vai retornar none, o false vai retornar false, e o true, true. Legal. Vamos reformatar aqui. E agora a nossa gramática já está melhorando um pouco, né? Aquele símbolo de o not null, true, virou um true do Python de verdade. A gente consegue identificar isso por causa da letra maiúscula. False, none, enfim. Tá, então essa é a regra para lidar com esses nós. Vamos pegar um outro nó, por exemplo, esse number string. Vamos ver o que acontece, que tipo de lista de filhos que ele passa. Number. Aliás, o number, ele não vai... Vou mostrar aqui. Number. Tá, então é uma regra de number. Notem o seguinte, ele não retorna uma lista. Ele retorna esse único elemento aqui no children. Então, e por que tem essa diferença de comportamento? Lembra que eu mencionei para vocês a diferença entre os símbolos terminais e não terminais? Tá, então, number é um não terminal. Ou seja, ele não tem filhos, ele já é um padrão, vai ser representado por uma string. Tá, então, eu vou escrever... Esse argumento sempre vai ser uma única string. E eu posso fazer o seguinte, return, converter ela para um inteiro, por exemplo. Mesma coisa para string. Tá, o string vai receber uma string, eu vou convertê-la... Poderia pensar em converter para string, mas esse objeto já é uma espécie de string. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, a minha string, que representa uma string, porque as coisas podem ser um pouquinho confusas. Né? A string que representa a string hello world começa com aspas, o conteúdo da string e depois fecha aspas. Essas aspas aqui, elas não devem fazer parte da minha string de saída. Né? Depois que eu converter isso para o valor final, eu quero uma string sem as aspas. Né? Eu quero conteúdo só do que está dentro da string. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa string e eliminar as aspas. Eliminar o primeiro e o último elemento. Tá? Então, parece que funcionou meu start agora apontando só para o hello world. E eu tenho que fazer isso para cada regra. Né? Vamos começar com a regra de array e de objects. Eu dar o print no children e depois a gente decide o que faz. Né? Então, o que ele faz aqui? Ó, na regra de array, ele dá print nos filhos. E notem o seguinte, ele já converteu os filhos usando as regras que a gente definiu aqui. Então, eu não preciso mandar converter de novo. Eu não preciso, ele vai passar uma lista de filhos já convertidos pelo transformer. Né? Eu não preciso converter cada um dos filhos. E nesse caso aqui, children já é o conteúdo do array. Como eu quero representar esse array como uma lista, basta eu retornar children. E vamos ver para object. Então, print. Como é que ele faz? Já object, ele retorna uma lista, está imprimindo aqui uma lista de pares. Então, eu vou primeiro converter par, depois a gente volta para object. Tá, então, vou só distinguir aqui object, pair. Tá, então, olha o seguinte, o pair retorna dois filhos. E por que uma lista com dois elementos? Por que ele retorna uma lista com dois elementos? Se a gente olhar a regra aqui, tem três elementos, mas um deles é uma string literal, que o Lark ignora. Então ele monta a árvore com dois nós, né? Um string e um value. Então ele já converteu o string, já converteu o value, e vai retornar uma lista com esses dois elementos. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa lista, eu chamar o primeiro elemento de chave, o segundo de valor, e eu retorno uma tupla com a chave e o valor. Tá? Ou se quisesse, eu poderia também retornar uma tupla. Children. Poderia simplesmente retornar essa tupla, aplicar a função tupla aos filhos e ele vai converter a lista para tupla. Que é o que aconteceu aqui. Ó. Então, continuando. Meu object recebe uma lista de tuplas, basta eu converter essa lista de tuplas para um dicionário, usando a função dict. A função dict identifica uma lista de tuplas e converte para dicionário, pensando o primeiro elemento como a chave e o segundo como valor. Tá? Então a gente já está quase pronto. Tem esse start aqui atrapalhando. Duas opções. Eu posso criar uma regra start. E notem o seguinte, o start sempre vai ter um único filho.
sempre corresponde a essa regra que contém um único elemento, né, um único não terminal. Então, eu posso criar a regra no transformer. Como eu sei que só tem um filho, eu retorno aquele filho. Poderia fazer isso, ou poderia também eliminar a regra de start na gramática. Dessa forma aqui. E por que ele reclama disso? Ah, ele reclama. Não, então vou manter a regra do start. Ele reclama porque se você eliminar a regra de start, eu posso criar números e strings. Ele sempre quer aplicar o transformer a um elemento não terminal. Tá? Então, se você reduzir a um número ou uma string, o transformer não entende e não consegue funcionar. Tá? Então eu vou manter a regra aqui e usar aquela primeira abordagem. Tá? Cadê? Eu apaguei o start, né? Tá, então tá aqui. Esse é o transformer e o nosso parser de JSON passou em todos os testes agora. Tá, pessoal? Dá para fazer isso de maneiras mais eficientes, principalmente esse transformer. Para mim, aqui já tem código demais. A gente consegue simplificar algumas coisas, tomar alguns atalhos, mas eu vou discutir esses atalhos mais para frente. Certo? Então, por enquanto, essa é a lógica geral de como que usa o Lark. Primeiro monta a gramática, usa esses operadores para tentar encontrar uma árvore com formato adequado, e depois que conseguiu criar uma árvore razoável, usa o transformer para converter essa árvore para a representação que a gente realmente quer. Né? No caso do JSON, converter para o valor correspondente em Python daquele elemento. Tá? Eu vou fechar por aqui. Até mais.